Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal no encerramento de 2024. Achamos que seria divertido reunir todos os detalhes escondidos, segredos e easter eggs de Bluey em uma grande compilação. De referências inteligentes a momentos sutis, descobrimos muito ao longo do ano. Então, sente-se, relaxe e vamos mergulhar em todas as pequenas coisas que tornam Bluey ainda mais especial. Você sabia que Bluey é um especialista em tricô? No episódio Curry Quest, notamos um pequeno detalhe. No episódio podemos ver Bluey e Chili sentados juntos. Os dois estão juntos, tricotando alguma coisa. No mesmo episódio, Bandit viaja para longe de casa e fica fora por 6 semanas. Mais tarde no episódio, podemos ver Bandit em uma chamada de vídeo com Chili e as meninas. Durante a chamada, Bluey mostra a ele o que ela e a mãe fazem. O interessante é que ao voltar da viagem, Bandit é buscado no aeroporto pelas meninas Healer. Vocês notaram que a Bluey está com um cachecol nas mesmas cores da peça que ela e a mãe faziam? Isso quer dizer que os personagens seguem suas vidas, mesmo sem aparecer na tela. E também precisamos dizer que a Bluey é muito boa em tricotar. No episódio Carrinho de Vovó, Bluey, Bingo e Muffin fingem ser vovós, enquanto Muffin anda de patinete à venda. Mais tarde no episódio, uma senhora pug idosa oferece $1.100 pelo patinete. E se olharmos de perto, esses $1.100 são verdes, com um tom alaranjado no meio. Bem, essa é uma nota real de $100.100 na Austrália. Se olharmos para a nota de $100 australiana, ela se parece muito com a que aparece no episódio. Bem legal, não é? Falando em dinheiro, parece que o dinheiro usado em Bluey é todo moeda australiana. No episódio Mercado, Bluey aparece segurando uma nota de $15. Comparando com a nota de $5 australiana, ela parece idêntica. A diferença é que a nota em Bluey foi feita para soar como versão canina. Além das notas de $15 e $1.100, a de $110 também lembra a moeda australiana. A nota de $110 em Bluey é azul e mostra um cachorro de chapéu. Comparando com a nota de $10 australiana, ela também é azul e mostra um homem de chapéu. Uma das coisas que sempre muda em Bluey é a geladeira da família Healer. Ao observarmos a geladeira deles, vemos vários adesivos e decorações na porta que mudam ao longo dos episódios. Isso mostra como as crianças continuam brincando com novidades. Bluey é um dos poucos desenhos animados em que vemos os personagens envelhecendo junto com os episódios. Um ótimo exemplo disso é a Sox. Se você assiste Bluey desde o início, sabe que a Sox andava com 4 patas, mas depois passou a andar com 2 pernas. Bem, isso não é tudo. Quando a Sox andava com as 4 patas, ela tinha uma listra nos pés, o que fazia parecer que ela estava usando meias. Quando ela começou a andar com as 2 pernas, as listras nos pés sumiram. Pode muito bem ter sido uma mudança na animação, mas eu acho que isso foi feito para mostrar que a Sox cresceu. Bluey ensina lições de vida e bons hábitos de forma divertida. Em vários episódios de Bluey, os personagens usam protetor solar e chapéus para se proteger do sol. A família Healer usa chapéus e protetor solar discretamente ao ar livre, promovendo proteção solar e conscientização, o que é importante na ensolarada Austrália. Um detalhe pequeno provavelmente passou despercebido por todos. Então, uma das fotos da Bluey e da Bingo no quarto delas mudou um pouco com o tempo. Parece que não são fotos diferentes, mas alguém alterou o conteúdo da imagem. Por exemplo, quando assistimos ao episódio Morcego Fruta, vemos que na foto as 2 irmãs estão juntas, e a Bluey está com o olho fechado, piscando e com a língua de fora. Mas ao avançar nos episódios e rever a foto, notamos uma pequena mudança. Agora a Bluey está com ambos os olhos abertos, sorrindo sem mostrar a língua, mantendo a mesma pose. Isso indica que houve apenas uma pequena mudança que quase ninguém percebeu até agora. Falando em mudanças de design, outro personagem com alterações visuais foi a mãe do Mackenzie. Nos primeiros episódios da primeira temporada, a mãe do Mackenzie tinha uma mancha marrom apenas de um lado do rosto. Mas agora ela tem manchas marrons dos 2 lados do rosto. Interessante, não é? Em Bluey, todos os personagens de fundo têm função e não surgem por acaso. Eles estão direta ou indiretamente envolvidos nos episódios. Isso é o que torna Bluey tão divertido de assistir. Por exemplo, no episódio Mercado, conhecemos 2 pôneis, Buttermilk e Biscuits. Esse não é o único episódio com os 2. No Passo Pacote eles aparecem de novo. Mas desta vez não vimos Biscuit. No episódio Curry Quest eles aparecem de novo, mostrando tanto o Buttermilk quanto o Biscuit. Parece que eles aparecem toda vez que há algum tipo de evento ou acontecimento acontecendo.
Agora, este próximo detalhe que vamos compartilhar com você pode te surpreender. Você sabia que o pai do Wynton Cornélio pode ser uma grande celebridade em Bluey? Digo isso porque no episódio Filmes, quando os Hillers estão no cinema, há um pôster de filme ao fundo. E no pôster podemos ver o protagonista do filme, que é idêntico ao Cornélio. Se compararmos os dois lado a lado, você vai achar que é o Cornélio de bigode. Cornélio é uma superestrela de cinema? O que acha? Agora vamos falar sobre alguns detalhes escondidos no último episódio, Surpresa. No episódio em que Bluey adulta visita Tilly e Bundy, vemos muitos porta-retratos na casa. E em um dos porta-retratos podemos ver a Bingo, e se você olhar para o fundo da foto pode ver a Ilha de Páscoa. Se você não sabe, a Ilha de Páscoa é um dos destinos mais populares para pessoas interessadas em arqueologia. E como sabemos que tudo em Bluey tem um significado, isso pode muito bem significar que a Bingo seguiu os passos do Bundy e se tornou uma arqueóloga, assim como ele. Na outra moldura, vemos toda a família Hiller na foto. E parece que essa foto foi tirada durante a formatura da Bluey, porque na foto podemos ver a Bluey segurando seu diploma e usando um chapéu de formatura. Falando sobre o episódio Surpresa, quando vemos a casa dos Hiller por fora, percebemos que a cidade deles se tornou extremamente avançada. Se compararmos o fundo com a versão antiga, podemos notar muitas mudanças, como os prédios ao fundo. Há tantos arranha-céus e se você olhar de perto para o céu, pode notar alguns drones. E esses não são drones comuns, são drones de entrega usados para entregar pacotes. Parece que a cidade deles ficou muito avançada. E o engraçado é que até o cachorro comprido, o easter egg do episódio, é robótico. Agora, o próximo detalhe que vamos compartilhar vai refutar uma das teorias mais populares sobre Bluey de todos os tempos. Como sabemos, antes do episódio A Placa ser lançado, havia uma teoria muito popular circulando na internet sobre o novo irmão de Bluey e Bingo. Todos diziam que Tilly está grávida e terá outro bebê. Bem, essa teoria foi desmentida pelo próprio desenho. Antes falamos sobre os porta-retratos no episódio Surpresa. Se olharmos uma das fotos mencionadas, vemos toda a família Hiller, mas só há 4 membros. Então isso basicamente prova que a Bluey e a Bingo não vão ganhar outro irmão. Como sabemos, todo evento em um episódio impacta o seguinte. O melhor exemplo disso são os episódios Macacões e Trabalhadores. No episódio Macacões, Brandy visita a casa dos curandeiros e Bingo vira uma chita atacando todos. Enquanto Bingo está perseguindo eles, ela acidentalmente bate na caixa de correio e a caixa de correio fica um pouco torta. No episódio Trabalhadores, Spark e Chip constroem um lago na casa dos curandeiros e Spark conserta a caixa de correio torta. Mostra como 2 episódios de Bluey se conectam. Uma das perguntas mais comuns sobre Bluey é: existem gatos no universo de Bluey? Talvez já tenhamos uma resposta. Gatos existem ou existiram no mundo de Bluey. Até agora, só vimos gatos como bichos de pelúcia e no programa de televisão Cat Squad, mas nunca vimos um de verdade. Pode ser porque gatos e cachorros eram inimigos mortais em Bluey. No episódio Trades, Bluey e Bingo vão ao escritório da Tilly. Se você observar de perto, há uma pintura no canto de um cachorro das cavernas segurando um gato como se o tivesse caçado. Isso prova que no universo de Bluey, cães e gatos já existiram, mas eram inimigos mortais. Seguindo no episódio Ragdoll, algo muito interessante acontece. Bluey encontra $110 no chão da lavanderia. Mas ao contar para Bundy sobre o dinheiro, ele apenas pega e coloca entre si e o sofá. Até aí tudo bem. Quando ele se levanta, a nota de $110 sumiu. O que aconteceu? Já que Bundy e quase ninguém em Bluey usam roupas, será que eles têm bolsos invisíveis? E essa não é a primeira vez que isso acontece. Porque no episódio Telefones, Tilly faz basicamente a mesma coisa. Ela pega o telefone e depois o guarda como se houvesse bolsos entre o pelo dela. Apesar de não parecer hoje, Bundy já foi um grande atleta. No episódio Papai Robô, Tilly e as meninas fazem manutenção no robô do Bandit. Ao olharmos para trás, vemos um troféu número 1 e uma bola de rugby. Isso explicaria os sonhos do Bundy, nos quais ele revive seus momentos de glória jogando rugby com irmãos e amigos. Mas agora surge uma dúvida. Essa bola está na prateleira ao lado do troféu de melhor jogador? A mesma que vemos no episódio da dupla de babás, quando o tio Had e a Frisk estão se despedindo, junto com o Bandit e a Tilly? Como tudo em Bluey se conecta, não duvido. Eu adoraria ver um episódio sobre como aquela bola foi parar lá. E você não acha interessante? Sobre o troféu, existe outra possibilidade. Em outro episódio, Bluey e Bingo fazem bem de descer as escadas de um jeito incomum.
Ele vê várias fotos na parede, incluindo uma da Tilly com um troféu. Parece também ser um troféu de primeiro lugar que ela pode ter ganhado jogando hóquei em campo e esporte que ama. Então são 2 troféus, ou o Bandit só ganhou dele nos sonhos. Voltando a falar sobre bolsos, em um dos episódios vemos a Frisky pegando as chaves do carro do tio Had. Você reparou de onde ela pegou as chaves do carro? Sim, ela pegou do pelo dele. Então parece que em Bluey, o pelo dos personagens na verdade tem bolsos. Interessante, não é? Durante as 3 temporadas de Bluey, aparecem 2 imagens na decoração da casa da família. Uma delas é uma foto do pai da Tilly, o vovô Mor, quando era jovem, usando o uniforme do exército australiano. Ele não só serviu no exército australiano, como também foi um herói, como podemos ver pela medalha no topo da poltrona ao lado da porta da sala de estar. E não é qualquer medalha, mas sim a Cruz Vitória, que é a mais alta condecoração militar britânica concedida a soldados que demonstraram bravura diante do inimigo após a Segunda Guerra Mundial. Então, Vovô Morte é simplesmente uma lenda no exército australiano. Sobre o episódio dos ofícios, há um detalhe importante a notar. Até agora, Chip é o único cachorro que vemos usando tatuagens. Ele tem 2 tatuagens, um tigre em um braço e 2 cerejas no outro. E esse é exatamente o outro detalhe das tatuagens do Chip. Na verdade, vamos falar de apenas uma delas, que é a tatuagem de cereja. Muito provavelmente, a segunda tatuagem que Chip tem no braço é devido a alguma homenagem romântica que ele fez para a namorada. Isso porque o nome dela é Cherry, deixando claro que a tatuagem é realmente uma prova de amor de Chip para a namorada. Falando de roupas novamente, você percebeu que alguns personagens sempre usam roupas em Bluey? Entre os poucos que usam, a colega de classe da Indy Blue, que sempre usa um colete, certamente se destaca. Além dela, a Chip e Spark, os 2 que constroem o lago no quintal dos Heeler. São os outros personagens conhecidos que sempre aparecem vestidos. Também há os personagens que trabalham nas lojas e supermercados de Brisbane. Exceto Alfie, que ajuda Bandit com o presente de aniversário da Muffin. Sobre roupas, podemos dizer que em Bluey, as roupas dos personagens são na verdade seu pelo, exceto nos casos citados. Mas no episódio Stumpfest há uma cena envolvendo o Stripe que está relacionada a isso e ao mesmo tempo não faz sentido. Vemos Stripe falando com Patty. E enquanto ele se expressa, repare que ele faz um movimento como se estivesse arregaçando as mangas. Mas que mangas, não é se ele nem usa roupas? Esse é um dos maiores mistérios de Bluey. Talvez nem todos saibam, mas o nome do meio de Bluey é Christine, revelado no episódio Reunião de Família Bluey. Christine Heeler. O que ninguém percebeu é que isso na verdade é uma homenagem que Bandit fez para sua mãe. O verdadeiro nome da vovó Nana é Christine, então Bluey e a vovó Nana têm mais em comum do que pensávamos. Todo mundo que assiste Bluey conhece o jeito super legal. A amizade entre Bingo e Lila começou no jardim de infância e vemos que serão amigas para sempre. Agora praticamente ninguém percebeu uma das provas da amizade sincera entre essas duas. No episódio Passe o Pacote, quando Bingo descobriu que o pai do sortudo tinha mudado as regras do jogo para torná-lo mais realista. Ela corre para os braços da Tilly chorando, enquanto Lila se entristece pelo que a amiga sente. Também vemos lágrimas nos olhos dela, pois Bingo chorava. No episódio Papai Robô, notamos que no topo da escada, ao lado do cachorro de brinquedo Ovo de Páscoa, há um adesivo do planeta Terra. Esse é o mesmo adesivo do assento do carro dos Heeler, e está quase descolando. Pode ser o mesmo adesivo que as meninas tiraram da parede e puseram no assento. E como ele não está muito grudado, pode estar descolando. De novo, voltando ao Band. Quando ele deslizou de barriga pela escada, algo que não se deve tentar em casa, notamos algo ainda mais interessante no evento. Sabemos que os Heelers adoram bolas de tênis e também sabemos que eles têm uma moldura com uma foto de uma bola de tênis na praia. Quando o Bandi desce, vemos 2 vezes a mesma moldura da bola de tênis na praia. A família Heeler é obcecada por bolas de tênis. No episódio Dormir Fora, eles brincam com elas em um jogo divertido. Podemos ver Tilly saindo vestida com um uniforme, e na verdade esse é o uniforme de trabalho dela mesmo. Muitos espectadores de Bluey talvez não saibam, mas Tilly trabalha na segurança do aeroporto, e esse é seu uniforme de trabalho. No episódio, o restaurante Chique Bingo e Bluey querem ver o beijo multi dos pais, então organizam uma noite romântica para eles em seu restaurante. Para criar o clima, Bluey e Bingo fazem um restaurante chique de faz de conta. Como sempre, Tilly e Bandi entram na brincadeira e Bandi diz que esse restaurante é o mais chique da cidade. Um olhar atento vai perceber que até as luzes discordam de forma hilária.
Assim que ele termina a frase, uma das lâmpadas do pisca-pisca atrás dele pisca e queima. Outra faz o mesmo um pouco mais tarde no episódio. Isso basicamente indica que a luz era de baixa qualidade. Muitos de nós já passamos por isso com luzes de Natal. Ao comprar as mais baratas, algumas lâmpadas do pisca-pisca param de funcionar. Parece que o restaurante mais chique da cidade precisa de alguns reparos. Agora vamos falar sobre um detalhe que provavelmente ninguém percebeu até agora. Como sabemos na série, a irmã curandeira teve sua cota de problemas de fertilidade. No início da série, Brandy estava lutando contra a infertilidade e a Tilly também perdeu um bebê antes de conceber a Bluey. Curiosamente, esse fator é real, pois os curandeiros vermelhos, diferentes dos azuis como o Bandit, realmente têm dificuldade em ter filhotes. Essa era uma característica real que os criadores do desenho adicionaram à série. Interessante, não é? Esse próximo detalhe escondido é fascinante. No episódio Mercados, Bluey está ansiosa para gastar seus $5, mas não sabe em que, ainda mais com sua amiga Indy junto. E só depois que o pai do Winton convenceu a Bluey a comprar uma maçã do amor, e ela faz isso. No entanto, a história não termina aqui. Cornélio dá $5 ao Winton, que repassa para o vendedor de salsichas alemãs. Depois disso, a nota passa por várias pessoas até chegar à mãe do Indy e, em seguida, a Bluey. A partir daqui, a Bluey tem outra oportunidade de gastar os $5, e ela faz isso dando o dinheiro para o músico de rua. Mas esse foi só o início da jornada dessa nota de $5. Depois que o músico de rua terminou de trabalhar no mercado, ele continuou sua vida normal e, por algum motivo, decidiu guardar essa nota por vários episódios. Talvez por causa da imagem legal que colocaram nela de um dente. A próxima vez que o vimos foi no episódio Modo de Dança. Se olharmos bem de perto, podemos ver que a nota de $5 está em cima do chapéu dele. A partir daí, Busker continuou com a nota até que finalmente decidiu gastá-la no episódio O Jogo do Silêncio, onde o vimos novamente com essa mesma nota pela última vez. Essa jornada é interessante, não é? Bluey costuma fazer referência a outros filmes e séries. E parece que Batman é tão famoso que ele até existe no universo de Bluey. Além de cantar uma música de Natal adaptada com o nome do Batman, há outra referência ao personagem no episódio Morcego Fruta, onde Bluey sonha com morcegos. Após ver Bandit jogando rugby, ela voa e sua sombra alcança a lua. Isso é uma referência ao primeiro filme do Batman, onde a nave do Batman faz exatamente a mesma coisa, criando uma sombra sobre a lua. Abanando o rabo agora, esse detalhe é comovente. Como todos sabemos, sempre que os cachorros estão felizes ou animados, eles abanam o rabo. E o mesmo acontece em Bluey. Se perceberam, os personagens de Bluey abanam o rabo quando estão felizes ou animados. E é realmente adorável de se ver. Seguindo em frente no episódio Crianças, encontramos um detalhe realmente intrigante no episódio. Durante uma rápida ida ao supermercado, Bluey, Bingo e Bandit brincam de crianças, onde Bluey faz o papel de mãe, Bingo é sua fofinha bebê Floco de Neve, e o pai é seu filho emburrado Diddons. No fim do episódio, Bandit e Bluey passam pelo corredor de brinquedos e, ao fundo, há uma embalagem com um cachorro azul parecido com a Bluey. E não só isso, na embalagem também vemos a imagem de uma casa. E se você olhar de perto, vai perceber que ela se parece muito com outra casa. Você sabe de qual casa eu estou falando? Vocês provavelmente já perceberam, estou falando da casa da Bluey. Então a pergunta aqui é, por que existe um brinquedo em Bluey que tem a Bluey e a casa dela na capa? A Bluey é uma celebridade no mundo dela, talvez ela seja? Uma das perguntas mais feitas sobre a Bluey é, outras espécies de animais existem ou não? E até agora só vimos pássaros e lagartos. E no nosso vídeo anterior, contamos para vocês sobre o episódio Trocas, onde se você olhar com atenção, há uma pintura no canto mostrando um cachorro das cavernas segurando um gato na mão como se tivesse caçado ele. Isso prova que havia gatos em Bluey, ao menos no passado. Além dos gatos, vimos que vacas também existem em Bluey. E a prova disso também pode ser encontrada no episódio Crianças. No episódio, Bluey passa pelo corredor de alimentos e vê caixas de leite empilhadas na prateleira atrás dela. E se você der um zoom na caixa, pode ver que ela tem o símbolo do Uberi. E no mundo real, Uberis são usados principalmente para simbolizar o leite de vaca. Isso indica que vacas existem no mundo da Bluey, provavelmente só como animais de fazenda. No episódio Bingo, notamos um detalhe engraçado sobre o estudo da geografia mundial. Quando Bundy volta, ele faz uma pergunta para Bingo, e a pergunta é, de que cor é o kiwi? Se você não sabe, kiwi é um pequeno pássaro nativo da Nova Zelândia que não pode voar, mas Bingo não sabe a resposta. Ela afirma saber onde está e começa a montar o mapa mundi, mas a última peça some.
Agora Bandi fala, de novo não. Isso faz referência aos mapas mundi antigos que mostravam todos os países, mas omitiam a Nova Zelândia. No final, Bingo acha a peça e resolve o quebra-cabeça, colocando o país no mapa como deveria. No quebra-cabeça, o kiwi representa o país, e é um pássaro marrom. No episódio Loja de Televisão, Cornélio vai buscar Winton na escola. No vidro traseiro do carro de Cornélio, vemos um desenho, mas não está claro. Depois no episódio, o carro dele aparece de novo na farmácia, onde vemos melhor o desenho. E no desenho podemos notar que há uma criança, um adulto do sexo masculino, e onde deveria estar outro personagem. Parece que alguém tentou apagar isso. Esse detalhe basicamente indica que os pais de Winton eram divorciados. E também, você sabia que Cornélio conheceu a mãe do Terrier pela primeira vez no mesmo episódio? Vamos continuar? Como vimos no episódio, Bandi não está satisfeito com sua forma física. Exercício, onde ele começa a malhar ao perceber que não está na forma desejada. Podemos afirmar que Bandi estava decidido a manter a forma. Porque alguns episódios depois de exercício, Bandi aparece em uma loja de suplementos procurando vitaminas. Talvez ele queira ser mais energético para poder brincar com Bluey e Bingo, porque agora ele está tendo dificuldades enquanto brinca com eles. A prova disso está logo no início do episódio. Televisão Shop, quando Bluey pula nas costas do Bandit e ele diz que seus joelhos doem. Isso pode ser por causa do jogo que eles jogaram no episódio. Exercício onde Bandi, enquanto faz suas atividades, brinca de elevador com as meninas, levantando as duas, usando toda a força dos joelhos até desabar completamente. Por isso, eles ainda sentem dor no episódio Loja de Televisão. Além disso, Bandi não é o único preocupado com a forma física. Percebemos que Cornélio também parece estar se exercitando de vez em quando. No mesmo episódio, ao conhecer a mãe do Terrier, vemos que ele compra um suplemento comum em academias. Talvez ele queira ficar em boa forma antes de sair com a mãe do Terrier. No início, muitos fãs pensavam que Bluey era um menino, mas depois descobriram que ela é uma menina. Você sabia que há algum jeito fácil de diferenciar personagens masculinos e femininos em Bluey? A primeira maneira é que quase todos os personagens masculinos, com algumas exceções, têm corpos um pouco mais largos do que os personagens femininos. Por exemplo, observe Tilly e Bandi. Percebe-se que Bandi tem o corpo bem mais largo que Tilly. Outra forma de diferenciar meninos de meninas é observando como os personagens se sentam. No desenho, personagens femininas sentam com as pernas juntas, enquanto cachorros machos sentam com as pernas mais afastadas. Quando as meninas fingem ser cachorros machos, sentam como personagens masculinos. Como quando Bluey imita o pai dela no episódio do papagaio, fingindo estar no veterinário e sentando exatamente como ele. Também no episódio Festa do Pijama, quando o Bingo se disfarça de homem com um bigode. Ela se senta de um jeito completamente diferente do que estamos acostumados a ver, indicando que está imitando um homem. Esse é realmente um detalhe interessante que pouquíssimas pessoas perceberam. Como sabemos, cada pequeno detalhe em Bluey tem um significado oculto. E no episódio em que Bingo e sua melhor amiga Lila acabam salvando uma pequena lagarta, percebemos que a lagartinha se transforma em uma pupa. Depois uma linda borboleta pousa nas mãos das amigas. Você pode se perguntar o que isso significa. Bem, você talvez não saiba, mas a borboleta simboliza novos começos. E no contexto do desenho, ela simbolizou o início da amizade entre Bingo e Lila. E esse não foi o único momento em que vimos a borboleta azul. No episódio O Sinal, enquanto Tilly e Bluey estão sentados em um banco, vemos a mesma borboleta azul ao fundo. Como sabemos, o episódio O Sinal focou no casamento de Radley e Frisk, e a borboleta voltou para simbolizar o novo começo do casal. Bem legal, né? Esse detalhe é para os pais que veem Bluey. Todo pai sabe que ter filhos significa lidar com muita bagunça, e nosso desenho favorito, Bluey, mostra isso de uma forma engraçada. Se você olhar o banco traseiro do carro dos Hiller, verá que está sempre bagunçado. Podemos ver muitos adesivos colados no banco, brinquedos espalhados aleatoriamente, e muito mais. Bem, isso é comum quando se tem filhos. Bluey é uma das representações mais realistas da vida em família. Uma das melhores referências de Bluey está no episódio O Jogo do Silêncio. A família Hiller vai a uma loja de brinquedos comprar um presente para Muffin. Bluey e Bingo jogam o jogo do silêncio e não usam palavras para dizer ao Bandit qual brinquedo comprar para Muffin. No limite de sua paciência, Bandit recruta o novo atendente da loja, Alf, para ajudar a interpretar as mímicas das meninas. Ao passarem por um corredor, nota-se a variedade de bonecas de diferentes cores e tipos. Esta é uma referência clara ao famoso programa infantil Meu Pequeno Pônei, com seus personagens de unicórnios fofos e coloridos.
Assim como os unicórnios da luz da lua em Bluey, a Disney mudou o nome para evitar problemas legais, mas é claramente uma referência à série Meu Pequeno Pônei. Tudo sobre Bluey é bem conhecido, tanto que até os gnomos de jardim deles têm suas próprias bases de fãs, e entre esses gnomos, Jeremy provavelmente é o favorito dos fãs. Se você prestou atenção ao episódio O Sinal, vai lembrar que Jeremy leva um chute da Frisk enquanto ela discute com Radley ao telefone. Quando ela chuta o gnomo, aparece uma rachadura na cabeça dele, mas essa rachadura não foi causada pelo chute da Frisk, mas de um dos episódios anteriores. Isso mesmo. Apesar da agressividade da Frisk com o pobre gnomo de jardim, podemos perceber que mesmo antes disso acontecer, ele já estava quebrado. Aqui está o detalhe. É uma referência direta ao episódio Mochileiros. Nele, Blue e Bingo estão brincando enquanto se agarram ao Bandit. Mas enquanto fazem isso, vemos o pobre Jeremy caindo no chão e uma de suas peças simplesmente voando, mostrando que seu chapéu de cerâmica quebrou ali. Tilly provavelmente colou ele depois, mas as rachaduras ainda eram visíveis após o concerto. Se você assistir ao episódio Escola de Mães, vai se lembrar do Verdinho, um balão verde que também é filho do Bluey. E no final do episódio, vemos o Verdinho voar pela janela e conquistar sua liberdade. Tudo isso ocorre na segunda temporada do desenho. Como sabemos, todos os episódios de Bluey são interligados e o que ocorre em um afeta os demais. O detalhe aparece no episódio O Sinal, que mostra o casamento de Frisk e Radley. Em uma cena, Sky faz uma rápida aparição e quem surge é o Greenie voando pelo céu de Brisbane. Esse detalhe é por ser bem legal e poucos notaram. O próximo é realmente engraçado. No episódio 4, Bluey fica animada por ganhar seu próprio quarto. No início do episódio, vemos uma lagartixa roxa grudenta no topo da parede ao fim do corredor. Numa cena em que as meninas dividem bichos de pelúcia e falam do vovô Bob, a lagartixa desgruda da parede pela primeira vez. E quando a noite chega, elas vão dormir, e Bundy as leva para seus quartos. Perceba que a lagartixa desgruda um pouco mais. Depois, quando Tilly vê Bingo empurrando a estante, a lagartixa se soltou mais. Finalmente, quando eles saem do novo quarto da Bluey, percebemos que em algum momento a lagartixa grudenta caiu completamente da parede e foi parar na planta no final do corredor. Esse é um detalhe pequeno e fácil de ignorar, mas quando você percebe, é divertido. No episódio O Sinal, ao tentar vender a casa dos Hiller, Bandit sempre se irritava ao encontrar o corretor de imóveis. Bandit está irritado porque o corretor de imóveis foi seu colega de classe. Mencionado em Dragão, Buck Danson é colega de infância de Bandit e zombava de seus desenhos. Isso fez com que Bandit, na época com 6 anos, desistisse completamente da arte. Ele não esqueceu seu valentão de infância e até comentou que Buck agora é corretor de imóveis em Brisbane. E o episódio O Sinal relembra esse detalhe da trama e apresenta Buck Dunstan como o corretor de imóveis falante que tenta vender a casa dos Hiller. Embora seja um detalhe pequeno, é legal ver Bluey aproveitando as referências que ela mesma cria. Outro detalhe interessante que quase ninguém percebeu é que a geladeira da família Hiller pode mudar de lado. A porta dela abre dependendo do episódio. Por exemplo, no episódio Papai Bebê, vemos que as alças da geladeira estão de um lado, mas no episódio Pavlova, as alças estão do outro lado, fazendo com que a porta abra na direção oposta. Eles nunca compram uma geladeira nova? Sempre assim, né? No episódio O Sinal, além do casamento de Had e Frisk, também notamos outra coisa. Se você prestou atenção no episódio, então provavelmente percebeu. Stripe exagera um pouco, ficando cada vez mais agressivo à medida que a festa continua. Embora possa parecer um detalhe engraçado de Bluey feito para os adultos, o comportamento de Stripe claramente incomoda sua esposa, Trixie. Apesar de já terem discordado antes, Stripe e Trixie aparecem ao fundo do casamento discutindo. Em uma cena, Sox brinca com os noivinhos do bolo, fazendo-os encenar uma discussão. Uma das principais teorias dos fãs sugere que os conflitos entre Stripe e Trixie são tão frequentes que influenciaram Sox. Isso gerou várias teorias sobre o divórcio de Stripe e Trixie. Acho que isso não vai acontecer, pois foi só um desentendimento menor, comum entre casais. Como todos sabemos, o Long Dog é um famoso easter egg de Bluey, que aparece em todos os episódios, mas em um dos episódios ele aparece não uma, mas 3 vezes na mesma cena. Quando os Hillers se despedem de Bendy no aeroporto. Se você pausar no momento certo e olhar ao fundo, vai ver um garotinho com uma mochila verde, e adivinha quem está nela? Isso mesmo, um cachorro comprido. E não está só ali. Se você olhar para o outro lado, no telefone do cachorro ao lado de Bandit, vai perceber que o símbolo do smartphone não é nada menos que o cachorro comprido.
Mas espere, tem mais. Achamos de novo o cachorro comprido como easter egg, junto ao mesmo cachorro, em um item embalado. Outro desenho famoso do easter egg aparece na diagonal, com 3 easter eggs em uma cena do episódio Dirt. Na cena inicial, vemos a casa da Healer. Ao dar zoom na árvore ao lado, percebe-se uma pipa de pássaro. O detalhe é a pipa de pássaro presa na árvore. Na verdade, é a mesma que Bingo ganhou no episódio Pass the Parcel. Esse é um detalhe muito legal que liga 2 episódios. No episódio A Piscina. Está um dia muito quente na cidade da Bluey, e durante a cena de abertura, podemos notar Bluey, Bingo e Chili na varanda. E se você olhar para Chili, podemos notar que ela está se abanando. Bem, o papel que ela está usando como leque é na verdade o cardápio, do episódio da comida para viagem. No episódio da comida para viagem, o cardápio tem borda alaranjada, coroa no topo e quadrado verde embaixo. Se voltarmos ao episódio da piscina, veremos o mesmo padrão e o mesmo cardápio do episódio da comida para viagem. Continuando no episódio Festa do Toco, Bandit Stripe e Pat estão tentando arrancar um toco de árvore do chão. Depois de lutarem por um tempo, eles finalmente conseguiram remover o toco. E se olharmos para o chão, podemos notar que ficou um buraco grande ali. Esse é o mesmo buraco que Chip e Spark usaram para fazer o lago no episódio Trocas. Eles basicamente expandiram o mesmo buraco que ficou ali para um buraco maior. Todos já conhecem os cachorros compridos escondidos na série, mas poucos sabem que às vezes eles se conectam ao enredo do episódio. Por exemplo, no episódio Bolo de Pato, Bundy faz um bolo de pato para o aniversário da Bingo. Podemos notar um cachorro comprido em cima do armário. Olhando de perto, vemos que ele segura um batedor com glacê, referindo-se ao bolo sendo feito. Da mesma forma, no episódio, Onesies, Bingo e Bluey estão brincando de um jogo divertido, enquanto estão fantasiados de animais selvagens. Bluey está fantasiada de zebra, e Bingo está fantasiada de guepardo. Quando Bluey e Bingo correm para a porta da frente, percebemos que o cachorro comprido está fantasiado de guepardo, referindo-se ao tema do episódio. No episódio, Wendy Suja corta o próprio cabelo e o de Judo para que ela brinque na lama com Bluey e Bingo. Na cena do banheiro com Wendy e Judo, vemos o cachorro comprido atrás da banheira, com pelos longos visíveis de perto. Fazendo referência à trama do episódio, esse próximo detalhe também conecta 2 episódios. No episódio, o Papai Bebê Bundy acha o antigo carregador de bebê que usava com as crianças. Esse é o mesmo carregador de bebê do episódio Corrida dos Bebês, na cena em que Bluey rola pela primeira vez. Ao fundo, vemos o Bundy tentando usar o mesmo carregador de bebê. Se olharmos de perto, vemos que o Bandidi também está com dificuldade para colocá-lo. No episódio Papai Bebê, ele coloca facilmente. Carregar a Bluey bebê e a Bingo tantas vezes fez do Bandit um especialista. Em todos os episódios, se você olhar para a geladeira na casa dos Healer, vai perceber que ela está sempre cheia de pequenos detalhes. No episódio perfeito, ao vermos a geladeira, notamos vários desenhos feitos por Bluey e Bingo. Todos esses desenhos são referências aos episódios passados de Bluey. Por exemplo, no canto superior direito, podemos ver o desenho da Mia, que provavelmente foi feito pela Bluey, em referência ao episódio. Barquinhos de casca. Também vemos o desenho da Sox e da Muffin. No da Muffin, ela aparece com expressão brava, o que combina com sua personalidade. Um desses desenhos também faz referência ao episódio Passeio de Carrinho, onde Bundy puxa Bluey e Bingo em um carrinho até o parque. É justamente esse carrinho que vemos no desenho. Também vemos um desenho claramente feito pela Bingo, mostrando o bolo de pato que Bundy teve dificuldade para preparar no episódio Bolo de Pato no aniversário da Bingo. Abaixo vemos um desenho feito pelas meninas do Had e da Frisk de mãos dadas, com corações acima das cabeças, em referência ao episódio Dupla de Babás. E também tem um desenho do Unicorse, com quem Bluey e Bingo adoravam brincar. Seria ótimo rever o Unicorse em futuros episódios, esse próximo detalhe também é incrível. No episódio Exército, Jack é o novo aluno e recruta do exército do Rusty. Jack tem dificuldade em obedecer instruções. Quando Jack é recrutado por Rusty, ele usa a mão esquerda para saudar, o que está errado, pois no exército a saudação deve ser feita com a mão direita. No final do episódio, após Rusty treinar Jack, percebe-se que ele passa a saudar com a mão direita. Esse é um detalhe pequeno, mas legal. Já o próximo me fez me sentir burro por demorar tanto para notar. Está relacionado à abertura de Bluey, onde a família Healer dança um por vez. Na verdade, eles estão brincando de estátua musical. Se não sabe o que é basicamente um jogo de festa infantil em que os jogadores correm enquanto a música toca. Sempre que a música para, os jogadores têm que ficar imóveis e quem se mexer está fora.
Os curandeiros estão jogando o mesmo jogo na introdução do programa. Snickers é um dos bons amigos de Bluey desde que ela era filhotinha. E tem um item que ele usa que é praticamente inseparável, seu boné amarelo. Poucos percebem, mas só vemos o Snickers sem boné 2 vezes. Um exemplo é no episódio Exploradores, quando ele escorrega morro abaixo na escola. Nesse momento podemos ver o boné dele caindo da cabeça enquanto ele rola. Outra vez que ele aparece sem boné é no mini episódio Canove News, apresentando uma breve transmissão de notícias fictícia. E para parecer mais profissional ele tira o boné. Esse próximo detalhe é bem legal. No episódio Daddy Drop Off, vemos o começo de uma bela amizade entre Bingo e Lila. Após ver o começo da amizade de Bingo e Lila, uma sequência de fotos mostra que as duas estudam juntas até a faculdade, acompanhando-as até a vida adulta. Numa das fotos ao fundo, vemos a escola da Bluey, mostrando que ambas irão juntas para lá aos 6 anos. Como a Bingo acabou de fazer 5 anos, isso basicamente prova que ela estudará na mesma escola que a Bluey. E também esse detalhe provou que os Hiller nunca estavam vendendo a casa deles ou se mudando para outra cidade. No episódio O Sinal, Bundy quase vende a casa dos Hiller por causa de uma antiga oferta de emprego. Quando dizemos há muito tempo, falamos de mais de 40 episódios atrás. No episódio Jornada do Curry, percebemos que Bundy viaja a trabalho e retorna após 6 semanas. E no episódio Pássaro Graveto, quando a família sai de férias, ele passa muito tempo distraído em seus pensamentos, enquanto todos os outros estão se divertindo. A história de fundo trata de Bundy e seus sentimentos naquele momento. Na época não sabíamos pelo que ele passava. Basicamente, o que aconteceu foi que quando ele viajou, ele participou de uma grande descoberta arqueológica, o que fez com que ele recebesse uma oferta de emprego muito boa. Bundy pensava em vender a casa há muito tempo, mas no final não vendeu, deixando espectadores e curandeiros felizes. Esse detalhe mostra o realismo de Bluey, visto no episódio Noite do Lixo. Já falamos sobre como Bluey está aprendendo karatê e passa de faixa branca para faixa amarela até o final do episódio. Mas tem mais um detalhe que passou despercebido na primeira parte do episódio. Ao levar o lixo para fora, os Hiller passam por uma árvore ao fundo que também tem frutas. E no final do episódio, vemos a mesma árvore novamente, e dessa vez, todas as frutas da árvore já caíram. Esse pequeno detalhe torna Bluey ainda mais realista. Como sabemos, em Corrida dos Bebês, Tilly relata o primeiro passo da Bluey. Mas a parte interessante desse episódio é que se olharmos para a oncoparência da Tilly no flashback, podemos notar que ela não tem cabelos grisalhos. E não é só a Tilly, o Bandit também não tem nenhum fio grisalho no rosto. Isso mostra como eles envelheceram com o tempo. Esse é um detalhe bem pequeno, mas torna Bluey ainda mais divertido de assistir. Agora, esse próximo detalhe é realmente incrível. No episódio Show and Tell, ao viajarem, Bandit, Bingo e Bluey passam por uma caixa elétrica ao lado da estrada. Se dermos zoom na caixa, vemos um mural que parece ser da Bluey e da Bingo. Isso faz referência a um ponto turístico real na Stafford Road, Austrália. Esta é a caixa elétrica da vida real que o desenho mostrou. É um detalhe pequeno, mas muito legal. Agora, esse detalhe é fofo. Se você viu Bluey com atenção, sabe que está na cama da Bluey. Tem um B maiúsculo entalhado nela, e na da Bingo é um B minúsculo, mostrando que Bluey é a irmã mais velha e Bingo é a pequena. É um detalhe pequeno, mas fofo. Como Jean-Luc fala francês, o episódio em que Bluey o conhece é inesquecível. E uma das coisas que mais se destaca é o fato de que, mesmo falando línguas diferentes, eles ainda conseguem brincar juntos e formar uma bela amizade. Mas você sabia que se você assistir ao episódio Acampamento em francês, Jean-Luc vai falar inglês? Sim, na versão francesa do desenho, o idioma é invertido. Bluey fala francês e Jean-Luc fala inglês. Isso é muito legal, não é? Muitos talvez saibam que Rusty seria o protagonista do desenho, até os criadores mudarem de ideia. E é por isso que tanto Bluey quanto Rusty têm praticamente o mesmo design, já que ele teria sido o protagonista da série antes de Bluey ser escolhida para o papel. Rusty é um Kelpie vermelho australiano, raça que sempre tem uma mancha no peito. E se você parar para reparar, vai perceber isso. Cada membro da família do Rusty tem um desenho diferente no peito. Rusty tem um losango, sua irmãzinha um pequeno círculo e seu irmão mais velho uma seta para baixo. A mãe do Rusty tem um desenho que parece um raio, e o pai dele tem um triângulo. Esse é um detalhe muito legal. O cachorro comprido e a bola de tênis já são um easter egg conhecido por todos. Mas você sabia que também tem outro item que aparece bastante na série? Discutimos o símbolo do abacaxi, recorrente nos episódios.
Você pode perguntar, por que essa fruta aparece tanto aqui? Bem, esse abacaxi na verdade é o logotipo do Estúdio Ludo, e são eles que produzem esse programa. Esse é um easter egg sutil e inteligente. Se você assiste Bluey há muito, já sabe que o cachorro comprido é um famoso easter egg da série. Ele apareceu em todos os episódios até agora. Em certos episódios, o cachorro comprido surge tão inteligente que é difícil notar. No episódio Hora do Soninho, Bingo explora os planetas em seu sonho. Aqui vemos o cachorro comprido de modo incomum. Certo, se dermos um zoom nas estrelas, notamos uma constelação que, ao ligar as estrelas, forma um cachorro comprido. Essa é uma forma inteligente de mostrar o cachorro comprido, que, como sabemos, sempre aparece sozinho. Mas esse não é o caso no episódio Babá Dupla. Neste episódio, Had e Frisk cuidam de Bluey e Bingo. E no final do episódio, quando Red e Frisk estão sentados na varanda olhando para o céu noturno, podemos notar dois cachorros compridos na cena. Provavelmente é a primeira vez que vemos dois cachorros compridos juntos. No episódio Bebê Cedo, em algumas versões, o chapéu que Bluey está usando tem uma cruz vermelha, mas em outras tem uma cruz roxa. Isso ocorre pois algumas regiões possuem regulamentação sobre o conteúdo. Por isso, algumas versões de Bebê Cedo trocaram a cruz vermelha por uma roxa. Essa próxima é mais um fato. Um episódio de Bluey foi banido em algumas regiões por causa de um pum. Sim, você ouviu direito. Um pum fez com que um episódio inteiro fosse banido, e o episódio se chama Reunião de Família. A Disney não gostou do fato de que esse episódio tinha muitos puns, porque em várias partes do episódio vemos muitas bombas de pum. E a Disney aparentemente não gostou disso, achou completamente inadequado para crianças. Por isso, quando Bluey estreou no Disney Plus, o episódio da Reunião de Família ficou de fora. Depois, muitos usuários reclamaram nas redes sociais pedindo o episódio no Disney Plus e destacando que outros episódios das temporadas 1 e 2 sobre peidos não foram banidos da plataforma. Assim, a Disney lançou o episódio em sua plataforma em 10 de outubro de 2022. Veja, esse detalhe é interessante. Sabia disso? Nos primeiros episódios de Bluey, quando os personagens usavam capacetes, suas sobrancelhas ficavam invisíveis. Vocês podem achar isso normal. E realmente é. A partir da segunda temporada do desenho, as sobrancelhas dos personagens apareciam para fora dos capacetes. Parece um erro de animação, mas não é. Isso foi feito para facilitar a compreensão da expressão do personagem, já que a posição das sobrancelhas ajuda nisso. Se você está gostando do vídeo até agora, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Neste ponto, a maioria de nós já conhece a ocupação dos curandeiros. Bandit é arqueólogo e Tilly trabalha na segurança do aeroporto. É uma referência inteligente ao comportamento real dos cachorros, que gostam de ossos e de cavar. Por isso Bandit é arqueólogo. Cachorros também são usados em aeroportos para farejar itens suspeitos. Por isso Tilly trabalha na segurança do aeroporto, uma referência legal ao papel real dos cachorros, você sabia? Nos primeiros episódios de Bluey, o assento de carro da Bingo era apenas um cinto de colo. Alguns fãs notaram e comentaram que ela era pequena para aquele assento de carro. Os criadores do desenho ouviram o feedback e na segunda temporada, a Bingo passou a usar cinto de 4 pontos. Bem legal, né?